Meu avô nunca teve medo de florestas. Passou a vida inteira trabalhando no mato. Conhecia cada árvore da região, cada riacho, cada trilha aberta pelos animais. Era o tipo de homem que conseguia encontrar o caminho de volta apenas observando o vento nas folhas. Por isso, quando ele dizia para ninguém entrar em determinado lugar, todo mundo obedecia. Não porque acreditava em assombrações, mas porque ele nunca proibia nada sem motivo. Prazer, eu sou o último escrivão e meu trabalho aqui é registrar histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Agora, continuando a história, nossa família possuía uma fazenda antiga no interior de Goiás. Grande, isolada, mais de 150 hectares de pasto e mata nativa. Durante toda a infância, meus primos e eu podíamos percorrer praticamente por qualquer lugar. Subíamos em árvores, pescávamos no córrego, dormíamos em redes perto do curral. Existia apenas uma única regra: nunca atravessar a cerca de arame farpado no fundo da propriedade. Depois daquela cerca, começava uma mata fechada. Não era muito diferente do restante da vegetação da região. Mesmo assim, meu avô mandou colocar placas de madeira ao longo de toda a divisa. Todas diziam exatamente a mesma coisa: não entre. Sem assinatura, sem explicação, só essas duas palavras. Quando perguntávamos por quê, ele respondia sempre igual: porque aquela mata não pertence mais à nossa família. Eu olhava o mapa da fazenda. Toda a documentação dizia o contrário. A escritura incluía aquela área. Os impostos eram pagos normalmente. Mesmo assim, meu avô insistia: no papel, pode até ser nossa, mas na prática, não é. Achei que fosse alguma disputa antiga com vizinhos. Meu pai dizia para eu não insistir. Minha avó até mudava de assunto. Os peões da fazenda faziam o sinal da cruz sempre que alguém mencionava a mata. Havia um homem chamado Sebastião. Trabalhava conosco desde antes do meu pai nascer. Certa tarde, quando eu tinha 12 anos, perguntei a ele se já tinha entrado naquele lugar. Ele ficou tão sério que eu pensei ter dito alguma ofensa. Olhou discretamente para casa, confirmou que meu avô não estava ouvindo. Depois respondeu: entrei uma vez. E o que aconteceu? Ele demorou tanto para responder que achei que não responderia. Depois disse apenas: saí diferente. Eu ri, achei que estava brincando. Diferente como? Ele levantou a manga da camisa, mostrou o antebraço e havia uma cicatriz comprida, muito antiga. Foi um bicho? Ele fez um pequeno gesto negativo. Não. Então foi o quê? Ele abaixou novamente a manga. Eu não lembro. Aquilo me intrigou muito mais do que qualquer outra história de monstro teria intrigado. Oh, desculpem a dicção, tô gripado. Como alguém podia lembrar da cicatriz, mas esquecer quem a fizera? Passei anos tentando descobrir. Nunca consegui. Meu avô morreu quando eu tinha 29 anos. Foi uma despedida tranquila. Velhice. Nada de inesperado. Depois do enterro, nos reunimos para decidir o que fazer com a fazenda. Meu pai queria vender. Meus tios concordaram. Eu era o único que desejava mantê-la. Enquanto organizávamos os documentos do escritório, encontrei um envelope escondido dentro da gaveta onde meu avô guardava as escrituras. Na frente estava escrito apenas "abrir somente depois do meu enterro". Reconheci imediatamente sua letra. Esperei todos irem embora. Abri o envelope sozinho. Dentro havia um mapa desenhado à mão. Não era da fazenda inteira. Mostrava apenas a mata proibida. No centro existia um círculo feito com tinta vermelha. Ao lado dele, uma observação: nunca deixem ninguém chegar até aqui. Virei a folha. No verso havia um texto muito curto. Curto demais para explicar uma proibição que durara mais de 50 anos. Eu não fechei aquela mata para impedir alguém de entrar. Fechei para impedir alguma coisa de sair. Senti um arrepio subir pela nuca. Ainda tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era uma brincadeira antiga. Mas havia outra folha dentro do envelope. Uma lista. Datas, nomes, todas acompanhadas da mesma observação. Entrou, voltou, nunca contou o que viu, entrou sozinho, parou de reconhecer a própria casa, nunca mais dormiu durante a noite. Os registros começavam em 1958. Terminavam apenas 3 anos antes da morte do meu avô. O último nome da lista chamou minha atenção imediatamente: Sebastião. Ao lado dele havia uma frase diferente das outras, escrita com tanta força que quase atravessava o papel. Ele encontrou o lugar antes que o lugar encontrasse ele. Meu telefone tocou. Era meu pai. Atendi. Antes mesmo de perguntar sobre o inventário, ele disse: você achou o envelope, não foi? Olhei novamente para o mapa. Achei. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo. Depois, meu pai falou uma frase que meu avô nunca tinha dito enquanto estava vivo: amanhã cedo vou até a fazenda. Antes que alguém decida vender aquelas terras, existe uma coisa que você precisa ver.
Perguntei o que era e ele respondeu apenas: a cerca não está mais onde o seu avô deixou. Naquele instante, olhei para a janela do escritório. Lá no fundo da propriedade, muito além do curral, vi uma faixa escura atravessando a vegetação. Por um segundo, achei que fosse a velha cerca de arame, mas não percebi. Ela estava dezenas de metros mais perto da casa, como se, durante todos esses anos, a mata estivesse avançando lentamente, ou pior, como se a cerca estivesse sendo empurrada por alguma coisa que continuava caminhando na nossa direção. Naquela noite, quase não dormi. Passei horas olhando pela janela do antigo quarto onde costumava ficar quando criança. A fazenda permanecia silenciosa. O curral, o galpão, o moinho desativado, tudo exatamente como eu lembrava, exceto pela mata. Ela parecia mais próxima. Não maior, mas próxima. Era uma sensação difícil de explicar, como quando você encontra um móvel da sua casa alguns centímetros fora do lugar. Talvez ninguém mais perceba, mas você sabe. Sabe que alguém mexeu. Pouco antes do amanhecer, ouvi uma caminhonete entrando pelo terreiro. Era meu pai. Desceu sozinho, sem malas, sem ferramentas, trazia apenas uma mochila de couro muito antiga. Reconheci imediatamente. Pertencera ao meu avô. Entramos na cozinha, minha tia já preparava café. Ninguém comentou sobre o envelope. Parecia existir um acordo silencioso. Enquanto o sol não aparecesse, ninguém tocaria naquele assunto. Foi apenas depois da primeira claridade atravessar a janela que meu pai colocou a mochila sobre a mesa. Abriu lentamente, retirou 3 objetos: uma bússola, um facão e um relógio de bolso, muito antigo, prateado. A tampa estava completamente riscada. Meu pai o colocou diante de mim. Era do seu bisavô. Peguei o relógio, funcionava. O ponteiro dos segundos seguia normalmente, mas havia uma coisa estranha. Em vez dos números de 1 a 12, existiam apenas marcas, e uma delas estava pintada de vermelho. O que significa isso? Meu pai respondeu: é onde ela mandava todo mundo voltar. Franzi a testa. Voltar de onde? Ele olhou pela janela, na direção da mata. De dentro. Continuei sem entender. Foi então que ele abriu um velho caderno de capa preta. As primeiras páginas estavam cheias de desenhos. Árvores, pedras, riachos, depois apareciam mapas. Todos da mata, mas nenhum era igual ao outro. Isso foi seu avô que desenhou? Ele assentiu. Folheei mais algumas páginas, cada mapa mostrava a mesma floresta, só que com caminhos diferentes. Em um deles, uma lagoa. No seguinte, a lagoa desaparecia. Depois surgia uma clareira. Em seguida, uma colina. Como se a mata mudasse de lugar todos os anos. Ele desenhava errado? Meu pai respondeu imediatamente: não. Desenhava de novo. Olhei para ele. A floresta mudava? Ele fez um gesto afirmativo. Todo inverno. Meu estômago apertou. Isso é impossível. Ele sorriu. Também achei. Até entrar lá. A cozinha ficou em silêncio. Minha tia colocou lentamente uma xícara diante dele. Perguntou baixinho: você vai realmente mostrar? Meu pai não respondeu. Apenas fechou o caderno, depois olhou para mim. Existe uma coisa que eu nunca te contei. Respirei fundo. O quê? Ele passou alguns segundos olhando para o relógio de bolso. Depois disse: eu atravessei a cerca quando tinha 16 anos. Meu coração disparou. Sozinho? Não, com seu avô. Aquilo me surpreendeu. Sempre imaginei que meu avô jamais pisaria novamente naquela mata. Foi ideia dele? Meu pai assentiu. Naquela época, a cerca já tinha mudado de lugar 2 vezes. Ele queria entender o porquê. Respirei fundo. E descobriram? Meu pai permaneceu em silêncio. Muito tempo. Depois respondeu: descobrimos que a cerca nunca se mexeu. Franzi a testa, mas ela está mais perto da casa. Ele assentiu. Eu sei. Então, sua resposta veio muito devagar. A fazenda é que está diminuindo. Nenhum de nós falou durante vários segundos. Meu pai continuou. Seu avô percebeu primeiro. Comprava fotografias antigas, media distâncias, conferia as escrituras. Todo ano, a mata ocupava exatamente 3 metros a mais. Como? Ele balançou lentamente a cabeça. Não crescendo, apagando. Senti um arrepio percorrer meus braços. Apagando o quê? Ele apontou para a janela. A terra. Levantei imediatamente. Saí para o terreiro, olhei em direção à cerca, tudo parecia normal. Capim, cercas, árvores. Voltei. Não estou entendendo. Meu pai levantou-se. Pegou uma fotografia emoldurada que ficava sobre a cristaleira. Era uma imagem da fazenda tirada em 1978. Colocou ao lado da janela, depois apontou. Na fotografia, o galpão ficava muito mais distante da mata, quase 50 metros. Olhei novamente pela janela, agora restavam talvez 15.
Meu coração acelerou. Reformaram a fazenda? Meu pai respondeu, não. Apontei para o galpão. Então ele foi construído em outro lugar? Também não. Então como ele falou muito baixo, a floresta apaga o espaço que existe entre ela e as pessoas. Senti um frio atravessar o meu corpo. Aquilo parecia completamente absurdo, mas a fotografia estava ali, na minha frente. O espaço realmente existira. Agora, já não existia mais. Minha tia levantou-se lentamente, foi até um armário antigo, retirou uma caixa de madeira, muito menor do que uma caixa de sapatos, colocou-a sobre a mesa. Seu avô dizia que um dia você precisaria disso. Abri, dentro havia pequenas pedras brancas, todas numeradas, 1, 2, 3, até 50. O que são? Meu pai respondeu, marcadores. Pra quê? Ele respirou fundo. Quando entrarmos na mata, você vai deixar uma pedra no chão a cada 50 passos. Sorri. Para não nos perdermos? Ele balançou lentamente a cabeça. Não. Fez uma pausa, muito longa como sempre, para descobrir quantas delas vão desaparecer antes da gente conseguir voltar. O silêncio que tomou conta da cozinha pareceu esmagar o ar. Olhei novamente para a pequena caixa, 50 pedras, brancas, perfeitamente lisas, todas numeradas. Pela primeira vez, percebi que meu avô não tinha preparado aquele material para impedir que alguém encontrasse o caminho de volta. Ele havia preparado para medir quanto da estrada deixava de existir enquanto uma pessoa caminhava pela mata. E naquele instante, comecei a suspeitar que talvez o verdadeiro perigo nunca tivesse sido se perder dentro da floresta. Talvez fosse voltar e descobrir que parte do caminho para casa já não existia mais. Saímos pouco depois das 8 da manhã. Éramos apenas 3. Meu pai, Sebastião e eu. Quando vi Sebastião descendo da caminhonete, demorei alguns segundos para reconhecê-lo. Estava muito mais velho do que na última vez em que o encontrara. Os cabelos antes grisalhos agora eram completamente brancos. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o jeito como olhava para a mata, como alguém que observava uma casa onde um dia esqueceu alguma coisa importante. Meu pai entregou uma das caixas de pedras para ele. Sebastião contou todas. 49, parou. Franziu a testa, contou novamente. 50. Respirou aliviado. Perguntei por que fizeram aquilo. Ele respondeu sem sorrir. Elas gostam de faltar. Não perguntei quem eram elas. Começava a perceber que, naquela fazenda, quanto menos perguntas se faziam, mais tempo as pessoas pareciam viver. Seguimos em direção à velha cerca. Enquanto caminhávamos, meu pai fez algo curioso. A cada 50 metros, parava, anotava alguma coisa num pequeno caderno, depois olhava para trás, como se conferisse se a casa ainda estava onde deveria. Depois, seguia. Quando finalmente chegamos à cerca, percebi outro detalhe. Ela não era velha. Sempre a imaginei enferrujada, prestes a cair. Mas o arame parecia relativamente novo. Os mourões também. Perguntei, o senhor trocou isso recentemente? Meu pai respondeu, todo ano. Olhei surpreso. Por quê? Foi Sebastião quem respondeu. Porque todo ano ela fica do lado errado. Meu pai soltou um suspiro. A cerca nunca dura mais de um inverno. No começo, achei que fosse por causa da chuva. Depois, percebi que ela não estava apodrecendo. Estava sendo deixada para trás. Aproximei-me, toquei o arame, estava frio, muito frio, apesar do sol forte. Meu pai abriu uma pequena porteira. Antes de atravessá-la, retirou o relógio de bolso, olhou para os ponteiros, depois disse, daqui para frente, ninguém anda sozinho. Ninguém responde se ouvir alguém chamando. E ninguém, em hipótese alguma, olha para trás. Sorri discretamente. Parece história de acampamento, mas nenhum dos dois sorriu. Atravessamos, o primeiro impacto foi o silêncio. Não havia pássaros, nem insetos, nem vento, a mata parecia completamente imóvel, como se alguém tivesse congelado o tempo naquele lugar. Meu pai deu exatamente 50 passos, parou, entregou-me a primeira pedra, coloquei-a no chão. Continuamos, 50 passos, segunda pedra, mais 50, terceira. O caminho parecia absurdamente comum. Árvores antigas, folhas secas, raízes atravessando a terra. Depois de quase 20 minutos caminhando, olhei discretamente para trás, sem virar o rosto. Só os olhos. A primeira pedra havia desaparecido. Parei imediatamente. Pai! Ele não respondeu, apenas continuou andando. Acelerei o passo até alcançá-lo. A pedra sumiu. Ele assentiu. Eu sei. O senhor não viu? Não. Então como sabe? Porque ela sempre é a primeira. Meu coração começou a bater mais forte. Olhei para Sebastião. Ele caminhava olhando apenas para o chão, como se tivesse medo até das próprias sombras. Continuamos. Quarta pedra, quinta,
Sexta, foi então que ouvimos muito distante uma voz. Filho, parei na mesma hora. Era meu avô. Eu conhecia aquela voz melhor do que qualquer outra. Olhei imediatamente para meu pai. Ele continuava andando, como se não tivesse ouvido nada. A voz chamou outra vez, só que dessa vez mais perto. Filho, ajuda aqui. Meu pai finalmente falou sem olhar para mim. Continua andando. Meu estômago apertou. O senhor não ouviu? Ouvi. É o vovô. Ele respondeu com a mesma calma. Não, é a mata. As palavras ainda estavam ecoando quando ouvi outra voz. Dessa vez, minha mãe. Ela morreu 5 anos antes. Mesmo assim, eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Filho, esqueceu minha bolsa. Minha respiração ficou presa. Era exatamente o jeito como ela me chamava. Até a pausa entre as palavras. Até o tom de carinho. Tudo igual. Meu corpo começou a se virar sozinho. Meu pai segurou meu braço com tanta força que eu quase perdi o equilíbrio. Não. Olhei para ele. O rosto dele estava completamente pálido. Ela está me chamando. Ele respondeu sem alterar o tom de voz. Eu sei. E se... Ele me interrompeu. Se ela realmente estivesse aqui, não pediria para você olhar para trás. Continuamos andando. As vozes aumentavam. Agora eram várias. Meu avô, minha mãe, minha avó, um primo que morreu ainda criança, até um cachorro que tivemos quando eu era pequeno. O latido vinha de algum lugar atrás de nós, tão real que meus olhos encheram de lágrimas. Sebastião começou a rezar baixinho, sem parar de caminhar. Depois de alguns minutos, as vozes desapareceram completamente, como se nunca tivessem existido. Foi então que chegamos a uma pequena clareira. No centro dela, havia apenas um banco de madeira, muito antigo, coberto de musgo. Parecia estar ali havia séculos. Meu pai parou, olhou para o relógio de bolso, depois para o banco, e disse uma frase que fez todo o meu corpo gelar. Na última vez que estivemos aqui, esse banco estava ocupado. Olhei imediatamente para o assento, estava vazio. Por quem? Meu pai não respondeu. Foi Sebastião, com uma voz quase inaudível. Pelo homem, que proibiu seu avô de entrar nessa mata pela primeira vez. Naquele instante, percebi uma coisa que nunca havia considerado. Meu avô nunca foi o primeiro da família a temer aquela floresta. Antes dele, já existia alguém tentando manter as pessoas bem longe daquele lugar. E talvez, o verdadeiro segredo daquela mata não tivesse começado com meu avô. Talvez tivesse começado com a pessoa que um dia tentou avisá-lo. Meu pai permaneceu olhando para o banco. Não havia surpresa em seu rosto. Havia reconhecimento, como quem reencontra um lugar onde jurou nunca mais voltar. Aproximei-me lentamente. A madeira estava coberta por uma camada grossa de musgo. Mesmo assim, era possível perceber pequenas marcas feitas por uma faca. Nomes, datas, riscos. Passei a mão com cuidado. Consegui ler apenas uma palavra. Espere. Mais nada. Nem assinatura, nem explicação. Perguntei a Sebastião. Quem escreveu isso? Ele respirou fundo. Todo mundo. Olhei sem entender. Meu pai respondeu. Cada pessoa que chegou até essa clareira gravou a mesma palavra. Por quê? Ele permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu. Porque ninguém conseguiu ir embora imediatamente. Meu estômago apertou. O que quer dizer? Ele apontou para o banco. Senta. Olhei para ele. Está brincando? Não. Olhei para Sebastião. E ele fez um discreto gesto negativo com a cabeça. Quase imperceptível. Meu pai percebeu. Sorriu de leve. Viu? Perguntei, o quê? Ele também não sentou da primeira vez. Respirei fundo. Então por que o senhor quer que eu sente? Meu pai olhou para o relógio de bolso. Depois respondeu. Porque eu preciso saber se ele ainda faz a mesma pergunta. Meu coração acelerou. Quem? Ele apenas apontou para o banco. Fique parado. Fiquei parado. O silêncio da mata parecia ainda mais pesado. Por fim, sentei. A madeira estava gelada, muito mais fria do que deveria. Esperei. Nada aconteceu. Olhei para o meu pai e ia dizer que aquilo era absurdo. Foi quando ouvi, bem perto do meu ouvido, a voz de uma mulher, muito calma, muito antiga. Você veio buscar alguém ou veio deixar alguém? Levantei imediatamente. Meu coração disparou. Olhei para todos os lados. Não havia ninguém. Meu pai observava meu rosto. O que ela perguntou? Fiquei sem conseguir responder. Ela perguntou, não foi? Assenti levemente. Como o senhor sabe? Ele fechou os olhos, como quem confirma um medo antigo, porque ela sempre pergunta a mesma coisa. Respirei fundo. Quem é ela? Meu pai olhou para a mata, depois respondeu. Não sei. O vô sabia? Também não. Então por que continuavam vindo aqui?
Ele respondeu com uma tristeza que nunca tinha visto, porque toda vez que alguém desaparecia, a última trilha terminava nessa clareira. Aquilo mudou completamente o significado da história. Durante toda a infância, achei que meu avô proibira a mata por superstição. Agora, descobria que pessoas realmente desapareciam ali. Quantas? Meu pai demorou para responder, mais do que a cidade admite. Sebastião tirou lentamente o chapéu, passou a mão pelos cabelos brancos, depois falou pela primeira vez desde que chegamos. A maioria voltou. Olhei imediatamente para ele. A maioria? Ele assentiu, mas nunca inteira. Um vento atravessou a clareira. Foi o primeiro vento desde que entramos na mata. As folhas finalmente se moveram. Só que apenas as folhas que estavam atrás do banco. O restante da floresta permaneceu completamente imóvel. Meu pai percebeu. Deu um passo para trás. Ela está acordando. Olhei sem entender. Quem? Ele não respondeu. Em vez disso, ajoelhou-se diante do banco. Passou a mão por debaixo dele, retirou uma pequena lata enferrujada. Parecia estar escondida ali havia décadas. Abriu cuidadosamente. Dentro havia dezenas de pequenos papéis dobrados, todos muito antigos. Peguei um deles, abri, havia apenas uma frase. Voltei sem lembrar do rosto da minha esposa. Outro. Esqueci onde meu filho foi enterrado. Outro. Minha casa parece certa, mas não sinto que morei nela. Continuei abrindo. Todos diziam a mesma coisa. Não falavam de monstros, nem de ataques, nem de perseguições. Falavam apenas daquilo que deixaram de reconhecer quando voltaram. Levantei lentamente os olhos. Essas pessoas entraram na mata? Meu pai assentiu. Todas. E escreveram isso? Não. Ele respirou fundo. Nós escrevemos por elas. Franzi a testa. Eles esqueceram? Ele fez um gesto afirmativo. Algumas esqueceram o próprio passado. Outras esqueceram pessoas. Outras esqueceram a própria vida. Senti um frio percorrer pela minha coluna. Foi então que eu encontrei o último papel, muito mais novo do que os outros. A tinta ainda parecia recente. Abri, reconheci imediatamente a letra. Era do meu avô. Hoje, ela perguntou se eu vinha buscar alguém ou deixar alguém. Continuei lendo. Pela primeira vez, não consegui responder. O restante da folha estava em branco. Olhei para o meu pai, ele baixou a cabeça, como se já soubesse exatamente o que havia escrito ali. Foi a última vez que ele entrou. Assenti. Depois uma dúvida surgiu. O vô voltou diferente? Meu pai permaneceu em silêncio. Muito tempo. Então levantou os olhos. Havia lágrimas neles. Não. Voltou igual. Esse foi justamente o problema. Franzi a testa. Ele respirou fundo. Sua avó dizia que ele parecia o mesmo homem. Falava igual, trabalhava igual, sorria igual, mas, de repente, parou de contar histórias. Parou de cantar enquanto trabalhava, parou de lembrar o nome das estrelas, coisas pequenas, tão pequenas que ninguém percebeu quando desapareceram. Até que um dia, ela olhou para ele durante o jantar e perguntou: Você deixou alguma coisa naquela mata, não deixou? Ele respondeu apenas não. Fez uma pausa, depois acrescentou: Ela fica comigo. Naquele instante, o vento voltou a atravessar a clareira, muito mais forte. O banco de madeira estalou sozinho, e a mesma voz que havia sussurrado no meu ouvido falou outra vez. Dessa vez, alta o suficiente para que nós três ouvíssemos. Ainda não responderam. Meu pai fechou os olhos. Sebastião começou a rezar, e eu compreendi que aquela pergunta nunca tinha sido feita apenas para mim. Ela esperava uma resposta havia mais de 60 anos. A voz ecoou pela clareira. Ainda não responderam. Ninguém falou. Meu pai permanecia de olhos fechados. Sebastião continuava rezando em voz baixa, e eu sentia uma estranha necessidade de responder. Não porque acreditasse naquela voz, mas porque ela parecia fazer uma pergunta que eu conhecia havia muito tempo. Sem perceber, dei um passo à frente. Meu pai segurou meu braço. Não. Olhei para ele. O senhor respondeu da outra vez? Ele demorou alguns segundos, depois assentiu. Respondi. O que disse? Sua voz saiu quase como um pedido de desculpas. Que tinha vindo buscar meu pai. Olhei para ele sem entender. Mas o vô estava vivo. Eu sei. Ele respirou fundo. Foi isso que ela quis dizer. Naquele instante, pela primeira vez, comecei a suspeitar de que a pergunta nunca fora sobre pessoas. Meu pai continuou. Quando ela perguntou quem eu vinha buscar, achei que falava do meu pai. Na verdade, ela perguntava qual parte dele eu queria levar comigo. O silêncio voltou a dominar a clareira. Meu pai olhou para o banco, depois para a mata. Todo filho escolhe alguma coisa sem perceber. O jeito de rir,
a maneira de caminhar, os conselhos, os defeitos, as histórias. Ele baixou a cabeça. Eu escolhi a coragem. Fez uma pausa, muito longa. Eu deixei todo o resto. Meu peito apertou de repente. As últimas décadas começaram a fazer sentido. Meu avô realmente continuara vivo depois daquela última visita. Mas deixara de contar histórias, deixara de cantar, deixara de olhar as estrelas, não porque envelhecera, porque alguma coisa ficara naquela mata. A voz tornou a falar, agora muito mais perto, como se estivesse exatamente atrás do banco. E você? Meu pai não respondeu. Ela repetiu, você veio buscar alguém ou veio deixar alguém? Meu coração começou a bater tão forte que mal consegui ouvir. Percebi então uma coisa estranha. A pergunta era dirigida a mim, não ao meu pai, nem a Sebastião. A mim. Olhei para a mata e pela primeira vez as árvores pareciam diferentes. Não maiores, mas antigas, como se estivessem observando muito antes de qualquer pessoa nascer. Respirei fundo, depois respondi. Não vim buscar ninguém. O vento parou. A floresta inteira ficou completamente imóvel. Continuei. Também não vim deixar ninguém. Houve um silêncio profundo. Então a voz perguntou: tem certeza? Fechei os olhos. Pensei na minha mãe, no meu avô, na minha infância naquela fazenda, nas histórias que ouvi, nas fotografias, na cerca, nas pedras, na palavra gravada no banco: espere. Foi então que finalmente compreendi. Meu avô nunca proibiu nossa família de entrar na mata porque tinha medo do que existia ali. Ele percebeu uma coisa muito pior. Cada pessoa que entrava saía acreditando que havia perdido apenas uma pequena parte de si. Mas os filhos, os netos, os amigos passavam a vida inteira tentando preencher aquele vazio. Sem perceber, também deixavam pequenos pedaços de si pelo caminho. A mata nunca precisava caçar ninguém. Nós mesmos voltávamos, geração após geração, tentando recuperar aquilo que nossos pais haviam perdido. E enquanto fazíamos isso, também deixávamos alguma coisa. Olhei para a floresta, depois respondi pela última vez. Não, eu não vim buscar ninguém, porque quem entrou antes de mim já levou tudo o que precisava levar. O vento voltou, muito devagar. As folhas começaram a balançar. A voz não falou mais nada. Meu pai abriu lentamente os olhos. Pela primeira vez desde que chegamos, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Sebastião parou de rezar. Olhou em volta, a clareira parecia diferente, mais clara, como se alguma tensão antiga tivesse desaparecido. Meu pai caminhou até o banco, passou a mão sobre a madeira. A palavra espere ainda estava ali, mas outra marca surgira logo abaixo, muito recente, como se tivesse acabado de ser gravada. Abaixei-me, passei os dedos sobre ela, era apenas uma palavra: basta. Ninguém a escreveu, nós três sabíamos disso. Saímos da mata em silêncio, dessa vez nenhuma voz chamou o nosso nome, nenhum latido, nenhum pedido. Quando atravessamos a cerca, meu pai tirou o velho relógio de bolso do bolso, olhou para ele, sorriu e entregou a mim. Não vou precisar mais disso. Olhei os ponteiros e pela primeira vez eles marcavam um horário comum. As 12 divisões haviam voltado, a marca avermelhada desaparecera. Na semana seguinte, contratamos um topógrafo para medir a fazenda. Ele comparou os mapas antigos, imagens de satélite, escrituras. No fim da tarde chamou todos nós. Parecia confuso. Disse que havia um erro impossível. Segundo todas as medições, a fazenda tinha exatamente a mesma área registrada havia mais de 100 anos. Nem 1 metro a menos, nem 1 metro a mais. Nunca contei a ele o que vimos na mata, porque entendi que meu avô também nunca tentara convencer ninguém. Algumas experiências não existem para ser provadas, existem apenas para impedir que sejam repetidas. Meses depois, retirei as placas antigas da cerca. Não coloquei outras. Também não construí um muro. Em vez disso, plantei uma fileira de ipês amarelos ao longo de toda a divisa. Quem passa pela estrada acredita que seja apenas uma escolha bonita de paisagismo. Mas não é. É um lembrete. Porque toda vez que aquelas árvores florescem, lembro do meu avô. E finalmente entendo o que ele tentou proteger durante toda a vida. Ele nunca teve medo da floresta. Teve medo do amor que faz alguém voltar repetidas vezes ao mesmo lugar, na esperança de recuperar uma versão de quem ama que o tempo, a culpa ou a saudade já transformaram. Existem perdas que não podem ser buscadas, porque às vezes a única maneira de continuar inteiro é aceitar que certas partes de nós pertencem para sempre ao caminho que percorremos, e não ao lugar de onde tentamos trazê-las de volta. Foi por isso que meu avô proibiu toda a família de entrar naquela mata. Não porque houvesse alguma coisa esperando por nós,
mas porque ele sabia que o perigo nunca esteve escondido entre as árvores. O perigo sempre foi acreditar que é possível voltar ao passado sem deixar um pedaço de si pelo caminho. Agora, se você gostou desse relato, deixe aqui nos comentários, se inscreva, curta, e caso você tenha passado por algo na sua vida que as pessoas duvidem ou tenham dificuldade de acreditar, pode deixar aqui nos comentários também, porque quem sabe um dia isso vira um vídeo. Muito obrigado e até o próximo relato.